O Adriano, ele era um homem maravilhoso no início. Eu fiquei grávida nesse relacionamento com ele, eu tive uma filha. Eu achava que eu nunca ia perder o emprego, não passava pela minha cabeça que eu ia ficar desempregado, né? Mas quando eu perdi aquele emprego, é como se você tivesse perdido o chão. E agora, o que eu vou fazer? E chegava em casa, via ela e a menina pedindo as coisas, aí eu comecei a entrar em desespero dentro de mim, comecei a ficar muito mais nervoso. A única forma de tirar de mim, vamos dizer assim, o peso, descontando a raiva em cima dela, batendo na minha esposa. Aí foi onde ele me deu o primeiro soco. Ele me arrastava pelos cabelos dentro de casa, ele me chutava, ele me arrastava, os vizinhos me via caída. Eu já cheguei para o hospital várias vezes por apanhar dele. A nossa filha acompanhava tudo, via tudo, mas o meu nervosismo, a minha raiva era tanta que eu não conseguia dar olhos para isso. Numa dessas brigas, né, que ele estava me batendo muito, eu cheguei a pegar uma panela de óleo fervendo e joguei nas costas do meu marido. Aí eu vi o fundo do poço. Eu vi que um ia matar o outro. E nesse dia ele tinha me batido muito, porque ele ligou o rádio e a gente começou a discutir por causa do rádio. E aí ele saiu, bateu a porta. Só que eu fiquei deitada no chão, estirada, com o vestidinho toda suja de sangue, desesperada. E aí eu comecei a ouvir, né, um homem falando. Só que era a rádio que ele tinha sintonizado, que era a rádio da igreja. E aí ele começou a falar que se você fosse até a igreja Universal, você fizesse um sacrifício no altar, se você entregasse a sua vida verdadeiramente para Deus, você abrisse o seu coração para Deus entrar, que Deus ia mudar a sua história. Aí eu ouvi aquilo, porque dali, quando eu estava deitada no chão, eu já estava pensando em me matar. Eu vou sair daqui e eu vou me matar. Eu não aguento mais essa vida que eu tô levando. Mas quando eu ouvi aquela palavra me deu uma força tão grande que eu me levantei do chão e eu fui até a Igreja Universal, peguei o endereço, eu fui a pé, fui andando do jeito que eu tava. Eu cheguei bem na época da Fogueira Santa. Eu sentei ali como se fosse o único, como se eu fosse a única ali na igreja. Era a minha porta, era o meu momento, era a minha oportunidade. E aí eu comecei a escutar ele falar. E ele falava no altar que falou do sacrifício, falou da entrega no altar, falou que o sacrifício não era você colocar somente os bens materiais ali, que você tinha que entregar a sua vida. E aí eu fui na minha fé. Eu não tinha nada para comer dentro de casa, apanhando dele, ele 7 anos desempregado, e eu peguei e subi correndo para pegar aquele envelope. Eu escutei alguma coisa dizer dentro de mim, era o próprio Deus, sobe, é para você. E aí eu peguei esse envelope, eu coloquei no meu coração, eu desci daquele altar, eu já vi ali uma vontade de lutar. E aí eu fui para casa e eu falei para ele, eu falei, Adriano, eu fui até a Igreja Universal e eu peguei esse envelope, tá? E eu vou fazer um sacrifício no altar de 10 mil reais. Quando eu falei isso, ele ficou louco. Ele começou a quebrar tudo dentro de casa. Como assim? Eu não estava entendendo, porque eu não tinha entendimento de nada do que ela estava passando para mim. Só que eu sabia que a igreja que ela tinha ido era a Igreja Universal, que eu não gostava. Já tinha entendido que eu tinha que nascer de Deus ali. Eu tinha que ter um relacionamento com Deus, eu tinha que fazer o que ele estava me pedindo. E eu falei pra ele quando ele se levantou, eu falei, Adriano, eu vou vender tudo que a gente tem, Deus vai mudar a nossa história. Eu tava convicta. Se você fizer isso, eu vou te matar. Eu falei pra ela, eu te mato. Não vou aceitar isso de jeito nenhum. Aí peguei uma faca, ameacei ela com essa faca. Ele colocou aquela faca no meu pescoço e ele pegou e falou assim, quando você terminar essa sua palhaçada, você colocar o dinheiro lá, nessa mesma sala que tá vazia, eu vou tirar teu sangue aqui dentro. Eu peguei na mão dele e falei pra ele assim, eu falei, você vai na igreja comigo. Você vai comigo que eu vou te mostrar o que Deus vai fazer na nossa vida. E aí ele falou, tá bom, você quer que eu vá contigo? Eu vou com você. Só que você vai me aguentar de casa até a igreja. Aí fui, só que fui machucando ela com palavras, agressões. Mesmo escutando tudo aquilo que ele falava, uma voz dentro de mim falava, eu sou contigo. Continua, não para. Ele entrou dentro da igreja comigo, calado. E aí o pastor falou, você sobe agora no altar, você que vai fazer o seu sacrifício e vai chamar a atenção de Deus. Eu peguei nas mãos do meu marido, eu arrastei ele para cima do altar. Me puxando, eu fui insistindo, não, vou fazer o que lá, não, isso falando entre eu e ela ali, né?
sem ninguém escutar. Não vou, tá doido, ela me puxando. E foi assim que eu subi no altar, puxado por ela. Eu queria conhecer a Deus. E aí eu coloquei o meu sacrifício no altar. E quando eu coloquei o meu sacrifício no altar, eu falei dentro de mim, agora é com o Senhor, meu Deus. O que eu coloquei no altar, aquela matéria, não tinha importância para mim. O que tinha importância para mim era Deus falar comigo. Uma força muito grande entrou dentro de mim ali. É uma força que é só eu e Deus, é inexplicável. Deus foi inexplicável ali naquele momento para mim, porque não tinha explicação aquela força. Foi muito forte, assim. Não era um sentimento, era algo muito mais que um sentimento. Aí no altar, olha, é Deus. É Deus, porque eu me conhecia, eu sabia quem eu era, o que eu fazia, e de repente, do nada, toda aquela raiva, aquele ódio, aquela vontade de espancar, tudo aquilo de ruim que eu sentia dentro de mim, sumiu. Quando eu desci do altar, sumiu aquilo. Eu comecei a olhar para ela com outros olhos. Eu já não via ela mais como uma inimiga dentro de casa. Eu já falei, não, meu Deus, o que eu estou fazendo é minha esposa. E aí eu saí do altar com Deus comigo. Eu tava tão feliz naquele momento. A gente não olhou móveis, a gente não prestou mais atenção na casa, a gente prestou atenção no que estava acontecendo ali dentro da gente. E o meu marido começou a falar para mim, esse lugar é maravilhoso, a gente conheceu um Deus vivo ali. E ali eu falei para ela, me perdoa. Me perdoa por tudo que eu fiz para você, por todas as agressões, pelo que eu fiz, pelo que eu te espanquei, tudo que eu te fiz, que você me perdoe, porque não era eu não sabia o que eu estava fazendo. Ele me abraçou, ele me beijou, coisa que a minha filha nunca tinha visto uma cena de carinho dentro de casa. Então ali ela viu, ela chegou perto, assim, ela abraçou a gente, e aí a gente começou a caminhar. Mesmo sabendo que a gente não tinha nada dentro de casa ainda, que eu estava desempregado ainda, não tinha arrumado assim uma situação financeira ainda, mesmo assim a alegria e a paz reinava dentro de mim, sabe? Aquela certeza de que vai acontecer. O meu marido, ele realmente, Deus, ele mudou o Adriano da água para o vinho. Quem olha o Adriano hoje, fala para mim, não, eu não acredito no que você está falando, porque não dá para ver que esse homem te agredia. Nossa vida é totalmente diferente do que era. Se não fosse o Espírito Santo, a gente não estaria nessa vida de hoje, porque Ele é a direção, Ele é que dá as ideias, te dá os passos que você tem que tomar, aonde você tem que ir, como você tem que fazer. A gente comprou a nossa sala comercial, que ela é minha. A gente trabalha também com o ramo de imóveis, né? Eu tenho código com as construtoras, a gente trabalha todo mundo junto. Então, assim, eu tenho uma vida hoje de qualidade. Minha filha é formada, eu nunca que eu ia conseguir pagar uma faculdade para minha filha. E tudo mudou. O que Deus tem feito na minha vida não é nada diante do que Ele fez dentro de mim. Porque o que tem dentro de mim é maior. Deus é a base e nós somos a estrutura. Então Deus ele fala e você obedece. É a obediência, é tão simples de entender. É a obediência. As pessoas dificultam tanto esse entendimento. Obedece. Obedece a Deus. Porque matéria, tudo isso aqui vai ficar, né? O que é mais importante é a tua salvação. Não tem nada mais importante do que a tua salvação.